República Romana. (509) até 27 antes de Cristo. Você tem aqui o período da República bem longo, literalmente ali quase 500 anos de existência da história de Roma. Então, falar sobre República Romana, a gente tem que associar que seria o governo do Senado. Professor, mas o Senado tinha 300 representantes. Se duas pessoas, por mais que defendam os mesmos interesses, em algum momento vai gerar um atrito, um conflito, imagina 300 pessoas. Roma não vai andar para frente. Cada um pensa de uma forma. Pois é, o Senado percebeu que haveria necessidade de criar assembleias e magistraturas para administrar melhor a República Romana. Então nós temos aqui a divisão em assembleias e magistraturas. A questão das assembleias era composta por todos os membros do Senado. Então aqui iriam ocorrer votações para que as leis pudessem ser aprovadas ou não na República Romana. Então as assembleias, elas contavam com a participação de todos os senadores, de todos os senadores e durante a Assembleia nós temos as elaboravam as leis de Roma. A gente tem dois exemplos de assembleias. Podemos colocar aqui como exemplos. Centuriata. A Assembleia Centuriata, ela determinava temas militares. Ou seja, qualquer assunto ligado à composição do exército, se Roma entraria ou não numa guerra, seria decidida pela Assembleia Centuriata. E também a gente tem um outro tipo de assembleia que existia em Roma, que seria a Assembleia Curiata.
A Assembleia Curiata trabalharia assuntos religiosos. A gente tem que lembrar que nesse período aqui da antiguidade, política e religião andavam juntos. Um poderia intervir no outro. Então, temas religiosos eram muito importantes dentro, né, das sociedades dos povos da antiguidade. Mas aqui nas assembleias nós temos a participação de todos os senadores, elaboração de leis, decidir se Roma entraria ou não numa guerra, tratar de temas religiosos, quais deuses seriam homenageados, assim por diante. Mas e no dia a dia? E na administração de Roma? É aí que entra a questão dos cargos das magistraturas. Nós temos aqui, nas magistraturas, uma eleição para a ocupação do cargo e temos também o mandato de 1 ano. Então, se a pessoa fosse eleita para um cargo da magistratura, ele ficaria 1 ano no poder, e nós temos aqui algo mais interessante, no qual eles não recebiam salários. Então, você tem os cargos da magistratura. Então, os senadores poderiam se candidatar para cada cargo. Caso fossem eleitos, ficariam no poder durante 1 ano, e durante esse período aí, eles não recebiam salário. O cargo mais importante dentro da República Romana era o de cônsule. Cônsul ou cônsules. No caso aqui, esse cargo era composto por 2 senadores. O cônsul, eles governavam Roma. Por quê? Os cônsuls, eles lideravam o Senado. Eram os cônsuls que abriam as sessões do Senado e determinavam o que seria votado. Então você tem aqui o principal cargo do Senado romano durante a República, que era o cônsul.
Outro cargo importante era o de edil. O edil, literalmente, era composto pelo administrador da cidade de Roma. O edil era como se fosse um prefeito. O edil ele determinava como a cidade iria crescer, ele controlava a limpeza urbana e o uso da água. Pretores. Seriam os responsáveis pelas finanças de Roma. Caberia aos pretores a questão da coleta dos impostos. Eles controlavam, né, a questão do pagamento e da cobrança de impostos para cada cidadão romano. Questores. Responsáveis pela aplicação das leis de Roma. Então você tem aqui a função de juízes. E lá embaixo, os censores. Responsáveis pela elaboração
do censo de Roma. Aliás, né, o censo existe até hoje. Esse ano nós tivemos, ano passado, né, e esse ano nós tivemos aqui o último censo do Brasil. Então, o censo seria a contagem da população. Você tem aqui o censo de Roma.